Nós necessitamos, nesses últimos dias, estar bem vigilantes, nos preparando para a volta do Rei, nosso Senhor Jesus, o governante, o ungido de Deus, aquele que foi já estabelecido antes da fundação do mundo e foi aprovado, né? Um varão aprovado. Ele veio e, como homem, se manifestou. Nós todos sabemos disso, a sua palavra, o Evangelho conta essa história. Mas nós necessitamos, os que cremos nele, necessitamos de ter isso como um absoluto na nossa agenda, algo estabelecido firmemente. Nesses dias com tantas distrações, então nós necessitamos disso. E algumas pessoas pediram que a gente desse indicações bem claras e objetivas a respeito disso. Olá, pessoal, aqui estamos de volta, Cadernos de Hudson, mais um vídeo gravando para vocês aqui. Hoje nosso tema é estabelecendo uma vigia para a volta do Rei. Muito importante, nesses últimos dias nós precisamos desse planejamento na agenda profética individual, familiar, comunitária. As cidades precisam ser avisadas disso. A vigília é em função do relógio, é em função do tempo. E a Escritura mesmo, ela traz alguns textos que ela deixa isso bem claramente. Marcos, aqui no capítulo 13, mais especificamente o versículo 33, ele diz: Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra e mandasse ao porteiro que vigiasse. Aí o verso 35 diz: Vigiai, vigiai, é uma ordem clara, vigiai, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, e se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo, não vos ache dormindo. Aí o 37 diz: E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Então é uma ordem muito clara do Senhor. Então nós precisamos nos organizar e eu quero sugerir a você exatamente que se organize. Aqui está falando do relógio e quando fala do relógio a gente logo se lembra do começo da noite, né? A viração do dia e também da meia-noite, do cantar do galo, que a Escritura fala, e também do amanhecer. Esses são horários estratégicos de turnos que podemos vigiar. Escolha o seu turno, organize e faça isso de maneira organizada. Vida de oração organizada. Os soldados, os guerreiros, os servos do Senhor, aqueles que são membros do seu exército, né, foram designados para missões específicas do Senhor, e a ideia de vigiar é a ideia de estar numa posição de torre de vigia, estar numa posição de alerta, e ali fazer isso ordenadamente. Então, nesses dias, nós somos chamados para ter uma vigilância. Sua comunidade, sua vida pessoal, sua família, organize isso, não é? Organize isso, organize tanto individualmente, familiarmente e a vida comunitária. Por quê? Porque a ordem para nós é vigiai, vigiai e orai. E vigiar, ele diz aqui claramente a respeito da volta do rei. Claramente esse texto é a esse respeito. Existem outros textos falando também sobre a importância de vigiar a respeito da volta do rei. Então, quais são os deveres do vigilante, daquele que vigia? Primeiro, guardar e proteger. Guardar e proteger. Esse é a primeira estratégia que eu preciso ter. Então, guardar a vida, guardar a família, guardar a vida da igreja e todos aqueles que ainda não receberam o Senhor. Guardar, vigiar para que eles se posicionem, eles recebam a mensagem. Então nós sabemos da volta do Senhor, ela está vindo. Nós temos aí sinais a esse respeito, mas os filhos de Deus não serão tomados, não é, no susto, sem preparo. Porque nós estamos lendo a Escritura e ele deixou
todos os sinais, mas ele deixou também muito claro à sua volta aquilo que nós deveríamos nos preparar. Então, para isso, estabeleça essa guarda e essa proteção. Segundo, esteja constantemente alerta, vigiando qualquer sinal do inimigo, dos planos do inimigo, das intenções do inimigo contra a volta. Então nós temos muita coisa acontecendo hoje contra a volta do Senhor, né? Para nos distrair, para nos tirar da nossa fé, a apostasia. Então, se você mantém uma vida organizada de oração sobre a volta do rei, lendo os textos, então se organize para orar com os textos bíblicos a esse respeito. E eu quero sempre relembrar as cartas às 7 igrejas, quero recomendar a leitura delas. Cada uma das cartas do Senhor Jesus à noiva, à igreja, de todos os tempos, né? Que está lá em Apocalipse, no capítulo 2, capítulo 3. Lendo as cartas, as 7 cartas às 7 igrejas, nós temos ali uma atmosfera, palavras, nós temos a verdade de Deus, e nós temos a nossa fé sendo preservada pela meditação na verdade de Deus. Então faça isso organizadamente. Então, se você quiser começar com 7 semanas, faça isso uma vez na semana, e aquela vez da semana, cada vez leia uma carta, medite, e ela vai falar sobre a vigilância. Ela vai falar sobre a importância de ser vigilante. A igreja de Sardes recebeu essa palavra de vigilância, a igreja de Pérgamo recebeu essa palavra de vigilância, a igreja em Éfeso recebeu essa palavra de vigilância, a igreja em Filadélfia recebeu essa palavra de vigilância. Você lendo, meditando e orando. Leia, medite, ore, e ali ore pela igreja, mas também ore pelo mundo perdido. Ore para que a igreja esteja nessa posição de vigilância. Vigilância. Essa é uma geração que precisa vigiar. Para que isso se estabeleça, é preciso que você tome uma decisão de começar, não é? Você não já estabeleceu na sua vida que você almoça ao meio-dia? Isso já está na nossa cultura. O jantar também ao final do dia já está na nossa cultura. Estabeleça uma vigília de oração semanal. Talvez alguns podem aproveitar o final da semana, sexta-feira, ali já na viração do dia, e fazer isso, começar a fazer isso, trazendo essa cultura da expectativa do retorno dele, e enquanto retornamos, enquanto ele não vem, estamos trabalhando alertas, atentos, vigiando, né? E eu quero convidar você para comentar esse vídeo, compartilhar, dar o seu joinha, o seu curta, e isso vai ser muito bom para que a plataforma entenda e espalhe esse vídeo para mais pessoas. Então, é importante que você compreenda que é preciso estabelecer. Segundo, para que a vinda dele se estabeleça, é preciso que você observe e aprenda a ler os sinais. Há muitos sinais da volta do Senhor. Ele falou aos seus discípulos sobre esses sinais. Ele falou sobre falsos cristos. Ele falou sobre guerras. Ele falou sobre terremotos, fome, perseguição. O evangelho também sendo pregado, o evangelho do reino sendo pregado em todas as nações. Ele falou também sobre falsos sinais e prodígios, sobre muitas decepções, muita frustração, decepção com a igreja, com líderes, decepção com pessoas. Mas ele também falou sobre os sinais do céu. Todos esses sinais são coisas que ele disse isso viria. Mas isso não é para nos distrair do foco principal, que é o retorno do rei. O foco principal é certa a sua volta. Encher a nossa mente com essa verdade, né? A nossa atenção maior deve estar firmada nisso, né? Deve estar voltada nisso.
não foque tanto nos sinais. Hoje há tantas pessoas observando todos os sinais, comentando os sinais, mas nós precisamos de um povo, inclusive, de ensino na igreja, também nas redes, sobre os elementos já revelados na Escritura, nos sermões de Jesus, no Apocalipse de Daniel, no Apocalipse de João, no Apocalipse de Pedro, não é? Todos essas mensagens sobre o fim que esses apóstolos, profetas trouxeram, nós necessitamos estudar, meditar para ter ainda mais clareza, para que essa esperança cristã esteja firme dentro de nós. Quero recomendar você a fazer isso de maneira organizada e levar a sua família a esse procedimento também, os líderes da sua comunidade, e direcionar as ovelhas a ter isso em foco. Por quê? Esse é um tempo de muitas distrações, e nós temos que nos preparar. E a preparação tem a ver com estarmos fazendo exatamente a vontade de Deus. Estamos nos santificando, nos consagrando, abrindo o nosso coração uns aos outros, vivendo em comunidades, no meio de tanto individualismo, no meio de tantas filosofias, de tanto engano, muitos enganos, homens enganosos, apóstolos enganosos, pastores enganosos, profetas enganosos, homens movidos pelo amor do dinheiro, gente movida pela plataforma da fama, gente que está olhando para a igreja e vendo multidões vindo congregar e eles vão para lá para tentar vender o seu peixe, vender aquilo que vai trazer sustento para eles. Esteja atento, esteja cuidadoso com isso. Por quê? É necessário que você esteja numa comunidade cristã e que essa comunidade tenha relacionamentos, que esses relacionamentos sejam firmados em Cristo, que você cresça com outros irmãos, que considere outras pessoas, encoraje, exorte, anime os irmãos, ajude, ore por eles, ore pelos seus líderes, ore pelos seus pastores, faça essa preparação da maneira mais bíblica que você puder. E meditando nas Escrituras é que você vai ter aí as ideias de Deus, não é? Quando nós meditamos na palavra de Deus, semanalmente, diariamente, mensalmente, anualmente, nós temos um programa, um plano que nós não paramos, então isso vai acumular sempre. As ideias de Deus, elas vão trazer direção e elas vão ser firmes para que a gente possa avançar. Então, nós devemos fazer todo o possível para nos preparar para esse dia. Por quê? Porque nós fomos ordenados. Vigiai, né? O verso, nesse trecho de Mateus 13, de 32 a 37, a ordem principal é vigiai. O verso 37 diz, vigiai. Não durma para as coisas de Deus. Por que não dormir? Porque as trevas, a noite, é esse aumento das trevas, aumento da escuridão, aumento da cultura anti-Deus, aumento da rejeição à verdade de Deus, a rejeição à família, a rejeição a cristãos, a Israel, a judeus, a tudo aquilo que aponta para o Deus da Bíblia e para os absolutos de Deus. Leia e medite o Salmo 2, ele fala muito claramente sobre isso. Mas Cristo foi aquele que foi o ungido de Deus estabelecido e ele vai voltar. Nossos olhos devem estar focados para a sua volta. Eu quero encorajá-lo para isso e para que você vigie. Essa palavra é ficar acordado para os assuntos de Deus. Ficar acordado para os assuntos de Deus. Observar, esperar o que Deus vai fazer. Deus quer fazer muitas coisas agora. E Ele vai falar nessa vigília. Ele vai falar na proporção que você vem para esse horário. Alguns podem escolher 3 da manhã, outros podem escolher à meia-noite, outros podem escolher às 6 da manhã, no começo da manhã, ou num horário específico, 3 da tarde. 3 da tarde foi o horário em que o Senhor entregou sua vida lá na cruz. Então, muitos grupos de oração no mundo ainda usam esse horário e eles se reúnem, às vezes semanalmente, para orar, agradecendo o Senhor porque Ele obedeceu como cordeiro e Ele nos trouxe tudo.
Ele nos trouxe tudo. O Pai providenciou um cordeiro para a sua justiça, para o seu sacrifício perfeito. E, junto com o cordeiro, como comenta o apóstolo Paulo no capítulo 8, versos 31 e 32, ele fala: será que juntamente com Cristo ele não nos daria todas as coisas? Então, nosso foco precisa ser no Rei, o Rei vindouro. Então, ele tem toda a preparação, ele sabe como preparar essa noiva. Se você medita de maneira organizada, então você vai vencer a sonolência, você vai vencer essa sonolência para os assuntos de Deus e você vai estar descansado na ajuda, no socorro dele. Porque os abalos estão acontecendo, todos os dias tem notícias de guerra, todos os dias há ameaças contra Israel, há ameaças contra a igreja, cristãos estão sendo presos e a Escritura nos avisou que esse tempo viria. A Escritura avisou que o individualismo aumentaria, que o egoísmo aumentaria. Então, quando você medita e sabe que essa estação tem essas características, então você aumenta a sua preparação, porque você fica avisado da palavra, mas os seus olhos não estão naquilo que são os sinais. Seus olhos estão no retorno dele, na pessoa dele, no plano dele para o retorno, nas provisões dele para esse tempo do fim. Olharam para ele, diz o salmista, e foram iluminados. Nós precisamos dessa iluminação. Muito bem. Se você fechar os olhos para os assuntos de Deus, se você fechar os olhos para congregar com irmãos que estão caminhando na mesma fé, se você fechar os olhos para buscar ser cheio do poder do Espírito Santo, para que Deus use você para orar por pessoas, para que milagres aconteçam, para que pequenas manifestações e grandes manifestações venham, para que os ímpios, os perdidos, possam ser. Sobre eles venha a mensagem, uma oportunidade, janelas de oportunidade para repartir a mensagem, e a mensagem acompanhada do poder, da demonstração do poder, com milagres, prodígios, sinais, e essas pessoas poderão crer. Essas pessoas poderão ter o acesso ao amor paterno de Deus, como eu e você temos. Então, só vai aproveitar esse momento cheio do Espírito Santo quem estiver acordado para os assuntos de Deus, porque o derramado Espírito vai até a segunda vinda. Então, estamos com Ele, estamos com o Espírito Santo e Ele está nos chamando para isso. Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Ele disse que enviaria o seu dom profético, ele faria um povo profético, um exército de homens e mulheres proféticas para essa última hora. Então, o nosso coração não pode se afastar do Espírito Santo, não pode se afastar das Escrituras, não pode se afastar de comunicar o amor de Deus, de orar pelos que estão afastados, de demonstrar com um estilo de vida a verdade de Deus, um estilo de vida como o de Jesus, a verdade de Deus, indo aos lugares por causa daquilo que Deus quer naquele lugar, naquela área de atuação, naquela nação, naquele estado, naquela cidade, se mover por propósito, se mover por propósito. Quem está acordado se move por propósito, não se move por interesse pessoal, ou porque vai ter lucro, ou porque será conhecido. Não, se move por aquilo que Deus lhe mandou fazer, pela ordem que o Senhor deu para você a esse respeito. Então, ainda há tempo. Organize a sua vida com essa vigília pela volta do Rei. Medite nesse texto de Marcos capítulo 13, a partir do verso 32, e leia também Mateus 24, o sermão do Senhor. Medite em Mateus 24. Medite nas 7 cartas que o Senhor enviou à noiva das nações, das gerações, dos tempos. Ele enviou essa carta, ele deu o coração de mensageiro profético para João, apostólico e profético, e isso chegou a você. Mergulhe, tenha tempo, gaste tempo, deixe essas ideias encherem você. E aí Deus vai preparar, habilitar você como um povo, como parte desse povo para esse tempo. Ele está habilitando um povo para ficar acordado.
no meio de tanta escuridão, ele está contando com esse povo que tem as suas vestes de santidade, vestes de louvor, óleo de alegria, e não espírito angustiado, né? Como Isaías fala no capítulo 61. Mas ao invés de abraçar o espírito angustiado, ansioso, medroso desse tempo, abrace o louvor, abrace a gratidão, mesmo que haja lutas, dificuldades, lutas com enfermidades, abalos econômicos, dificuldades familiares, louve, agradeça, mantenha o louvor, mantenha isso, exalte o nome do Senhor. Essa é a batalha que nós estamos travando agora. Ela é primeiramente mental e ela então ocorre nas dimensões espirituais, mas nós temos recebido uma mensagem que é para a mente e para o coração. Uma mensagem para a mente, ela leva você a refletir, a pensar com a visão de mundo bíblica, a visão de mundo dada pela Escritura. E aí, isso faz de você um sábio para esse tempo. Um homem, uma mulher de Deus sábio para esse tempo, que pode ser colocado em lugares escuros como uma grande lanterna, quando uma grande lâmpada de Deus, que ele vai destacar. E ele procura esses homens para esse tempo, para ele destacar esses homens e mulheres e usar esses homens e mulheres de uma maneira que agrade o seu coração. Então eu quero deixar isso para você, essa palavra: não seja apanhado sem vigiar. Não seja apanhado de surpresa. Não seja apanhado de surpresa sobre a volta do Senhor, porque isso é para os que não vigiam. Os que vigiam não serão apanhados de surpresa, mas os que não vigiam, diz a Escritura, eu virei como um ladrão e não conhecerás a hora que virei sobre ti. Apocalipse 3:3. Se você não vigia, aí sim a vinda do Senhor vai pegar você, como ele diz aqui, eu virei como um ladrão. Você não vai conhecer a hora, mas se você tiver essa vigília, se você estiver olhando para o retorno do rei, meditando, estudando, orando, fazendo devocionais, adorando, você vai ver claramente as indicações da sua vontade. A Escritura vai ser mais do que a letra, né? O Espírito vai trabalhar com a letra e o Espírito vai mostrar nas letras a vontade revelada dele, e isso arderá em seu coração para você, para a sua família, também para a sua comunidade local e também para as lideranças locais. Então apresente todos diante do Senhor, faça isso de uma maneira comprometida. Isso você vai ser essa lâmpada que o Senhor quer na sua vida, na sua família, na sua comunidade, congregação local, na sua nação e também para as nações da terra. Pense sobre isso, ore sobre isso, se reúna a outros que estão nesse mesmo propósito, faça relógios de oração com outros também nesse sentido, e que Deus abençoe esse seu posicionamento nessa vigília para a volta do Rei. Deus abençoe, até o próximo vídeo. Até mais.